Queridos irmãos e irmãs, presentes nesta santa reunião, eu quero apresentar a minha saudação a todos, os saudando com a paz do Senhor. Quero desejar a graça e a bênção do nosso Deus, o nosso querido, o nosso adorado e amado Pai, do seu amado e querido Filho Jesus, que é o príncipe da paz, Senhor da vida, que deu sua vida para nos dar a vida. Quero desejar as bênçãos preciosíssimas das nossas queridas mães. Virgem Maria Santíssima, que és Rainha dos céus, Mãe dos filhos de Deus. Da Santa Vó Rosa, o nosso Santíssimo, Santo Espírito Consolador. E a bênção preciosíssima do nosso querido, adorado profeta, Santo Irmão Aldo. Também quero apresentar a minha saudação aos nossos queridos amigos internautas, convidá-los que fiquem conosco até o final desta santa reunião. Que a graça e a bênção do nosso Deus, Pai dos seus santos, também possa estar presente nos lares, nas famílias que estão acessando as nossas reuniões via internet. Também poderão ser amparados, protegidos e consolados por estas bênçãos preciosíssimas. Queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma santa reunião. Nós estamos na casa de Deus. É a casa santa de oração. É o tabernáculo santo do nosso Deus. E nós sabemos, sentimos com os olhos da fé a presença de santos e anjos que conosco estão, comandados e enviados dos céus, comandados pela Santa Vó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo. Santos que vieram trazer até nós as bênçãos divinas, proteger e amparar a nossa santa reunião. Todas as nossas reuniões contam com a presença dos santos e anjos, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, com o poder do nosso Deus e do seu divino Espírito Santo. Queridos irmãos, eu convido a gentileza que estão sentados a colocar-se em pé. Peço aos nossos queridos amigos internautas que acompanham conosco a oração que vamos, a partir deste momento, oficializarmos a nossa santa reunião desta noite. Senhor Deus, nosso querido, adorado e amado Pai, louvado seja e glorificado seja o Senhor Deus, pela vossa majestade. Louvamos, adoramos, te exaltamos, ó Deus amado. Expressamos os nossos sinceros agradecimentos, reconhecimento, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por esta igreja e por esta humanidade. Nós louvamos, nós adoramos e exaltamos o nosso querido Mestre Jesus, Senhor da vida, o pão vivo que desceu dos céus. Manifesta a sua glória e seu poder no transcorrer de todas as nossas reuniões, na sede e congregações. Ó Jesus querido, Jesus amado, sabemos que a tua igreja aqui na terra te agradece por mais a oportunidade que nos concedeu de vir a esta terra restaurar o reino dos céus, formar nela o consolador de tuas santas promessas e o pastor por excelência que o Senhor Jesus havia prometido e ficou registrado. Por isso somos gratos e reconhecidos a Jesus, por tudo quanto o Senhor fez, faz, irá fazer. Por esta igreja apostólica e por esta humanidade, porque o Senhor foi, é e será sempre o Salvador. O Senhor veio para salvar. O Senhor deu sua vida
pagando o preço da nossa salvação. Mas hoje, Jesus, o Senhor contempla os frutos do seu amor, os frutos do seu sacrifício, os frutos do sangue inocente que o Senhor derramou. Almas preciosas, almas convertidas, almas preciosíssimas sendo preparadas e sendo levadas aos céus constantemente. Ó Jesus bendito, abençoe, inspira, dirige todos os trabalhos de nossa Santa Igreja, as nossas reuniões, os hinos que serão apresentados, que também possam contar com a inspiração dos céus. Porque também são mensagens, melodias, que alimentam e fortalecem a nossa fé e nos deixa grande emoção. Por saber que estamos diante da Tua santa presença, meu Deus, dando início a uma santa reunião. Daí eu pedir as bênçãos, que manifeste a Tua glória e o Teu poder, meu Deus, em todo o transcorrer das nossas reuniões, alimentando a fé nos corações, alimentando o espírito de cada um, fortalecendo a sua fé, saciando a sua sede com a água da vida, que é as mensagens desta igreja, é os ensinamentos e as bênçãos que nos vêm dos céus. É como a água da vida que vem saciando a nossa sede. Ó meu Deus, alimenta a fé nos corações dos nossos queridos amigos internautas. Que a Senhora Santa Vó Rosa possa visitar os lares, mesmo no transcorrer dessa santa reunião. Que a Senhora envie anjos e santos para abençoar os lares, as famílias, fortalecerem a fé nos corações. Por isso, entregamos aos cuidados da Senhora Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, todos os atos sagrados das nossas reuniões, inspirando todos os mensageiros da Senhora, para que os teus filhos e filhas sintam-se alimentados e fortalecidos em sua fé. No final e no encerramento da nossa reunião, todos sentir as bênçãos divinas e a graça divina vos envolver e voltar para os seus lares fortalecidos e alimentados na fé. Pela graça, a bênção e a presença dos santos que conosco estão. Mais uma vez, ó Deus, louvado seja, glorificado seja o Senhor Deus e a todo o reino dos céus. Amém. De número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Oh
Amém. Vou fazer a leitura de um depoimento de fé. Os irmãos acompanham comigo, logo após nós vamos para a mensagem. Depoimento de fé. Nosso irmão, o Senhor, Rosemar Gonçalves, residente na cidade de São Miguel do Oeste, estado de Santa Catarina, compartilhou o seguinte depoimento de fé. Venho compartilhar um milagre que recebi pela graça de Deus e de seu santo. No final do dia 15 de maio de 2025, estava trabalhando em uma garagem próxima à minha casa, realizando uma solda no assoalho do meu carro. Um irmão da nossa igreja havia vindo nos ajudar. E enquanto ele soldava, nós cuidávamos de outros reparos no veículo. Sem perceber, a mangueira de combustível estava muito próxima ao local da solda. Em determinado momento, ela pegou fogo. O irmão nos chamou desesperado, mas as chamas se espalharam rapidamente e já não conseguíamos controlá-las com nossos próprios esforços. Foi então que clamei ao santo irmão Aldo e à santa avó Rosa, pedindo socorro. Naquele momento tão crítico, enquanto eu orava, com o meu fervor, meu filho correu até a nossa casa para buscar água ungida. Depois, sabíamos que somente um milagre poderia conter aquele incêndio. Assim que ele lançou a água ungida sobre o fogo, as chamas cessaram imediatamente, sem causar qualquer outro dano material. Os vizinhos ficaram impressionados ao testemunhar esse grande milagre, pois havia muitos carros e casas próximas que certamente seriam atingidos. Eu, Rosemar Gonçalves, juntamente com minha família, agradeço de todo o coração a Deus nosso Senhor, Pai, nosso Senhor Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pelo livramento e pela proteção recebida. Apresento este testemunho como prova viva do cuidado e do amparo constante que temos recebido por intermédio destes santos de Deus. Por isso, queridos irmãos, que nós temos que estarmos sempre em obediência, para termos mérito diante de Deus. Agora nós vamos para a mensagem. Neutralidade política para neutralidade político partidária. A Igreja Apostólica, instituída por Deus, por meio de Jesus Cristo, sob a direção do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa e do Santo Profeta Irmão Aldo, reafirma seu compromisso com os princípios que regem nossa missão. Como instituição religiosa, somos apartidários, ou seja, não nos vinculamos nem promovemos qualquer ideologia ou partido político. Nos termos do artigo 5, inciso VL da Constituição Federal do Brasil, é garantida a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. O artigo 19, inciso L, reforça que o Estado é laico e não pode estabelecer vínculos com instituições religiosas, assim como estas não devem se envolver com estruturas políticas partidárias. Além disso, o artigo 37 da mesma Constituição estabelece o princípio da impessoalidade, o que reforça que espaços públicos e, por analogia, espaço de reunião não devem ser utilizados para fins que promovem interesses particulares, como campanha e manifestações eleitorais. A palavra de Deus nos orienta quanto à separação entre os assuntos espirituais e os interesses terrenos. Agora, as palavras de Jesus. Jesus deixa claro que a sua missão é espiritual, não política. O meu reino não é desse mundo. São Paulo nos deixou este ensinamento. Toda autoridade é constituída por Deus. Isso nos ensina a respeitarmos as autoridades civis, sem que isso implique em militância ou envolvimento partidário, e ainda recomendou o apóstolo São Paulo. Antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. O papel da igreja é interceder, não influenciar politicamente. Todos os fiéis têm o direito e o dever de exercer sua cidadania, inclusive o voto, conforme previsto no artigo 14 da Constituição Federal. No entanto, não é permitido utilizar os ambientes da Igreja Apostólica para manifestação políticos, partidárias, conforme orientações doutrinária e ética cristã. Pedimos aos irmãos que evitem discussões políticas, seja dentro da igreja ou em ambientes sociais, para preservar a paz, a união e o respeito mútuo. A fé apostólica deve permanecer livre de influências ideológicas que possam comprometer sua pureza e espiritualidade. Convidamos a todos os pregadores e fiéis a promover os valores ensinados por Jesus Cristo: amor ao próximo, perdão, humildade e paz. Que nossa doutrina reflita a luz do Evangelho e o exemplo da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que as bênçãos de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, estejam sobre todos os que, com amor e obediência
acolherem estas orientações. Queridos irmãos, nós temos os nossos templos muito bem organizados. Mesmo que seja um salão alugado. A partir do momento que começamos os nossos trabalhos, é considerado a casa de Deus, a casa santa de oração. Não é um ambiente para festas, discussões, desentendimentos, principalmente quando se trata de políticos. Claro, Deus, nosso Pai, veja que Ele tem abençoado as nações, tem amparado e protegido as nações, os governantes. Tanto é verdade que nós temos o santo rei Davi. Santo rei Davi, rei Salomão, entenderam? Quanto Deus abençoou eles e ajudou a eles a governar. Só que Deus não se envolve em políticas, em desentendimento, porque isso causa problema seríssimo. E há pessoas que querem por forças transgredir as leis de Deus. As leis aqui da terra, muitas vezes, são transgredidas, mas as leis de Deus não. A lei de Deus, ela é imutável, ela não muda. A lei de Deus precisa ser obedecida e respeitada, principalmente no ambiente religioso como nós temos. Observem bem, nós temos as instalações sanitárias, nós temos ali uma mesa de recepção, nós temos aqui a organização do coral, tudo bem organizado, não é isso? Nós temos aqui um altar, púlpito, mas é um altar. Nós temos um vaso com as flores iguais, sem nenhuma diferença, 2 vasos, para adornar este altar. Mas ele é um altar santo. Ele é um altar santo. Nos dias de sacramento de Santa Comunhão, nós temos diante deste altar, olha o quanto precisa haver respeito na casa de Deus. Quanto precisa haver o respeito em nossas reuniões, no ambiente religioso. Nós temos a celebração da Santa Ceia, a Santa Comunhão, com a Santa Mesa diante do altar. Jesus, Ele vem transformar aqueles elementos eucarísticos em seu corpo e em seu sangue. Então, por que, prezados irmãos, desrespeitar um ambiente tão santo e tão sagrado, que é a casa de Deus? É o tabernáculo santo de Deus. Com desentendimento, com discussões, por coisas banais. Falta o quê? A humildade. E o respeito para com as coisas de Deus. Porque a lei de Deus não muda. E desrespeitar as leis de Deus não podem fazer parte do seu reino. Quem desrespeita as leis de Deus não pode fazer parte do seu reino. Se uma pessoa não respeita a casa de Deus, que é uma casa santa, e além do mais, a igreja alcançou um preparo e um mérito de terem a presença de anjos e santos, profetas e apóstolos, que há séculos passados, mais de 2000 anos, terminaram a sua missão, foram levados aos céus. Hoje eles estão a serviço da igreja apostólica.
Eles estão presentes em nossas reuniões. Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa. Quantas das vezes que o nosso Santo Irmão Aldo colocava notas em boletim mostrando: respeitem as reuniões e o ambiente da reunião. Respeitem a presença dos santos que estão presentes em nossas reuniões. Profetas e apóstolos. Depois ele disse: eu vou citar quais são eles que estão presentes em nossas reuniões. Santo Irmão Aldo mostrou. Agora, esses santos que vêm de Deus, comandados, eles são celestiais, nós não a vemos com os olhos da carne, mas sentimos com os olhos da fé, que eles estão presentes em nossas reuniões. Irmãos, quanta diferença tem uma reunião da Igreja Apostólica, um ambiente santo como esse? Qual a diferença? Como uma festa profana, uma festa lá fora. Comemorações que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Quanto nós sentimos a presença de Deus em nossas reuniões. Só não sente quem não quer. Quem não tem temor. Pessoas que muitas vezes deixam sua casa para muitas vezes vir ou ir para as reuniões, mas o seu espírito não está voltado para as coisas do reino dos céus, justamente para as coisas que o mundo aí está oferecendo. Desentendimentos, brigas, contenda, desavenças, malquerência, maldade e tantas coisas que existem aí no mundo. Então, nossos templos precisam e devem ser respeitados. Infelizes, eu digo com certeza que eu estou falando. Infelizes são as pessoas que desrespeitam o reino de Deus. Porque a Igreja Apostólica, ela é o reino de Deus aqui na terra. Essas pessoas não sabem entender e compreender a grande luta que Deus travou, novamente, para formar o seu reino aqui na terra. A luta que Jesus travou para preparar o Consolador, implantar as leis de Deus e imprimir nos corações as leis de Deus. As pessoas não sabem dar valor. Quanto à luta do reino dos céus, para que Deus pudesse novamente restaurar o seu reino aqui na terra. E nós temos uma igreja santa, pura e verdadeira, que nós temos a certeza de que, desde que nós obedeçamos a doutrina e a disciplina, em tudo nós temos a certeza da nossa salvação. Não temos uma mínima dúvida da salvação daquele ou aquela que obedece em tudo e busca a obedecer em tudo que esta igreja ensina. Eu digo, irmãos, são infelizes as pessoas que se envolvem em tantas coisas aí no mundo e desprezam as coisas do reino dos céus. Mas o que acontece? Estão brincando com coisas sérias. O irmão Aldo sempre dizia, não brinque com a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica não é brincadeira. Não brinque com Deus, que Deus não é brincadeira. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. E depois que Ele aplica o seu juízo, está aplicado. Não existe quem desfaz a aplicação do juízo de Deus, porque Ele aplica na hora certa. E há pessoas que não aceitam a correção. O que está mostrando aqui não é para o mundo, não. Não é para o mundo. Não é para as pessoas lá fora. Isso aqui está mostrando para pessoas que estão na igreja. São atos de pessoas que estão na igreja. A igreja ensina, ela prega para quem quer ser apostólico, ser filho de Deus. Deus não está corrigindo o mundo.
A humanidade não. Eles não têm um compromisso com Deus ainda não. Eles clamam por Deus, mas não têm um compromisso com Deus. Porque eles não aprenderam. Eles não sabem como fazer a vontade do Pai. Eles não sabem como obedecer a Deus. Mas nós sabemos. Deus, quando criou o homem, Ele deu a sabedoria, Ele deu a inteligência, Ele deu a consciência para saber discernir o bem do mal. Então, se permanece no erro, é porque quer. Porque Deus deu a consciência. Só que Ele também deu o direito da escolha. Ele deu o direito da escolha. E felizes são aqueles que aceitam a correção de Deus. São felizes e bem-aventurados todos que aceitarem a correção de Deus. Porque Ele corrige é para o nosso bem. Porque Ele quer nos dar o seu reino para viver com Ele na eternidade. Mas Ele exige a obediência. Ele corrige e tem o direito de corrigir. E Ele exige e tem o direito de exigir de nós. E nós temos que sermos humildes para aceitar a correção. Do contrário, não teremos direito de fazer parte do seu reino. Porque lá no reino dos céus existe ordem. Lá existe leis. E lá ninguém transgride as leis de Deus. Mas aqui na terra, além que transgride as leis da terra, ainda tentam transgredir as leis de Deus. O próprio Deus, o Criador, Ele respeita as leis dos homens. Ele respeita a lei dos homens. Por que não nós não respeitarmos a lei de Deus? Que são os seus mandamentos para o nosso bem e a nossa felicidade. Então, aí está, prezados irmãos, nós temos uma mensagem muito linda, maravilhosa mesmo, que nós estamos nos aproximando do dia do Consolador. Então, nós vamos meditarmos na mensagem amanhã, sobre o dia do Consolador, 26 de outubro. Ela é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso sustentáculo. Ela é a coluna principal desta igreja. Ela que nos sustenta. É o poder da Santa Vó Rosa. Sem esse poder, nós não conseguimos vencer o mundo em que nós estamos vivenciando. Só vencemos pela fé, a obediência, pelo poder de Deus que está sobre nós. Do contrário, nós não conseguiríamos vencer, porque o mundo não consegue vencer o pecado. E nós vencemos pela fé no que nós aprendemos. Guarde esta mensagem e amanhã nós temos mais. Quero agradecer a apresentação do coral por cooperar com o seu trabalho, com estas mensagens, nos ajudando, alimentando a nossa fé, ajudando a nós conduzirmos a reunião, também aos queridos membros, obreiros, todos em geral. Eu agradeço em nome da Santa Vó de Santo Irmão Aldo. Quero agradecer também aos nossos queridos amigos internautas. E aos nossos queridos irmãos da filmagem, que também têm cooperado para ajudar a conduzir as nossas reuniões, para que ela possa adentrar nos lares, levar o consolo e a paz nos corações. Amém. Convido a igreja a colocar-se em pé. Amantíssimo Deus, louvado seja e glorificado seja o Senhor Deus, nos céus e na terra. Nos céus o Senhor Deus é louvado, é glorificado por todos os santos e anjos, por todo o reino dos céus. Aqui na terra, o Senhor Deus é louvado, é glorificado e exaltado por nós, teus filhos, Igreja Apostólica. Louvamos, adoramos e exaltamos e agradecemos. Seu Filho amado, nosso querido e adorado Mestre Jesus Cristo, Príncipe da Paz. Senhor da vida, que deu sua vida para nos dar a vida. Louvamos e adoramos nossas mães, Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Ó Santa e querida Vó Rosa, Santa Mãe Gloriosa, manifesta a sua glória e seu poder
nos lares, nas famílias, nos hospitais, casas de saúde e maternidade. Eu suplico, Senhora, que levem os teus filhos até os seus lares. Concedam para todos uma boa noite, com a graça, a bênção e a proteção dos céus, para que todos possam estar em paz, gozando destas bênçãos, destes benefícios que nós recebemos em nossas reuniões. Peço à Senhora Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, que ajudem a todos a entender e compreender a missão que temos a cumprir nesta terra. Fazer e obedecer à vontade do nosso Deus, para sermos felizes e bem-aventurados e fazer parte do seu reino. Santa e querida Vó Rosa, eu suplico a Senhora também em favor desta humanidade sofredora. Que a Senhora tenha misericórdia, porque a Senhora recebeu poder até sobre as nações. Poder sobre a natureza. E esse poder é manifesto justamente para proteger, amparar e consolar. Peço à Senhora que abençoe toda a nossa Irmandade Apostólica, todo o ministério da Tua Santa Igreja. Também esses nomes estão na caixa de pedido. A Senhora sabe o que eles precisam, a sua fé, aonde estão estas pessoas. Eu estou intercedendo porque cremos no poder da Senhora e confiamos que a Senhora assim tem feito na vida dos que merecem e confiam na Senhora. Queridos irmãos, cremos e confiamos que estamos recebendo a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa e as bênçãos do profeta apostólico. Nosso santo, querido, adorado profeta Santo Irmão Aldo. Mais uma vez, louvado. Glorificado seja o nosso Deus e a todo o reino dos céus. Amém. A paz seja para todos e até amanhã.